Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial integral. Lembrando que temos a playlist com outros vídeos, onde vocês têm até mesmo vídeo falando sobre limites, que é o tema da aula de hoje, só que hoje vamos trazer alguns detalhamentos interessantes para vocês. Vamos então relembrar o que é um limite e ver alguns detalhes especiais? Pessoal, aqui nessa nova série, né, nessa nova sequência de aulas, né, nós estamos na aula 3, mas na playlist você encontra muito mais vídeos relacionados a cálculo diferencial integral. Se você não viu ainda, é importante que você veja depois, tá? Então, vamos ver aqui, primeiro, a ideia intuitiva de limite, né? Quando você pensa em limite intuitivamente, você pode fazer por meio da análise do gráfico, né, de uma função, imaginando essa função aqui, y menos x ao quadrado mais 6x menos 5, você já deve estar lembrado que aqui, né, é uma parábola, é uma equação de segundo grau, então a gente consegue, por meio do gráfico, fazer uma análise da ideia intuitiva aí do limite. Como fica mesmo esse gráfico? Vamos ver? Então aqui, ó, o gráfico dessa função seria essa parábola, né? Porque aqui é negativo no x ao quadrado, a concavidade é voltada para baixo na nossa parábola. Nós temos também qual outra característica especial? Nós temos aqui, sempre, né, quando tiver o quadrado, vai ser aqui ou uma parábola voltada para baixo, como essa, por ser negativo x ao quadrado, ou voltada para cima, se for positivo. E a ideia intuitiva do limite, quando você pensar no limite, quando x tende ao 3 aqui no eixo, né, da horizontal, quando x tende a 3 no eixo da horizontal, que é o eixo x, tende a qual valor no eixo y, que é o eixo da vertical? Né? Tende, se você prestar atenção aqui no gráfico, você vai ver que pela esquerda, né, se aproxima do valor 4, aqui que é o topo, e também aqui pela direita se aproxima do 4. Então, intuitivamente, nós podemos dizer que o limite dessa função, quando x está se aproximando do x igual a 3, né, ou tendendo a 3, vai ser o valor 4, porque é o valor que o y está se aproximando tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, essa seria uma primeira ideia intuitiva de limite. Você quer relacionar um ponto específico da função, né, quando tende aquele valor no x, tanto pela esquerda quanto pela direita, como estamos observando aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, quando se aproxima do x igual a 3, ele se aproxima aqui no y do x igual a 4. Então, nós podemos concluir o quê? Nós podemos concluir, usando aí a representação de limite, né? O limite LM, né? Representando o limite, essa representação aqui, x tendendo a 3, dessa função que era x menos x ao quadrado mais 6x menos 5, vai ser igual a 4, que é o valor que está se aproximando no y pelos dois lados, esquerda e direita. Então, essa é uma ideia intuitiva usando os gráficos, né? Mas você pode também depois trabalhar de outras formas, né? O limite também pode ser trabalhado por meio de substituição ou por meio de técnicas específicas, e não necessariamente graficamente como fizemos agora, mas a ideia gráfica ali, ela dá a ideia intuitiva. Então, chegamos no valor desse limite. Então, aqui só para reforçar para vocês, né, como que a gente lê, né, essa representação, né? Você leria ali que é o limite da função f de x menos x ao quadrado mais 6x menos 5, quando x tende a 3 é igual a 4. É a leitura do limite que estava representado aqui, que eu acabei de ler para vocês. É assim que vocês vão ler. O limite, né, dessa função menos x ao quadrado mais 6x menos 5, quando x tende a 3, vai ser igual a 4. Agora vamos falar de um outro gráfico, né? Porque é importante vocês entenderem essa ideia da aproximação pela esquerda e pela direita, né? Vamos pegar um outro exemplo, ó. Independente de qual seja a equação aqui, né, a representação algébrica, vamos analisar graficamente. Quando x se aproxima aqui do zero, pela esquerda, ó, o y aqui está se aproximando do 1.
Quando o x se aproxima a zero pela direita, aqui no gráfico, o y está se aproximando do 2. Se você analisa o que a gente chama de limites laterais, você vai ter dois limites laterais diferentes, um pela esquerda e outro pela direita. O limite quando x tende a zero pela esquerda vai ser 1, né? E o limite quando x tende a zero pela direita vai ser aqui o 2. A gente percebe isso graficamente. Então, a gente pode falar que pela esquerda e pela direita você tem aí um limite, né? O limite quando tende a zero pela esquerda é 1, quando tende a zero pela direita é 2. Agora a pergunta, né, para vocês pensarem, né? Qual o valor do limite dessa função quando x tende a zero? Mas agora eu estou falando a função como um todo, não só pela esquerda nem só pela direita, né? Mas como um todo. Existe esse limite? O que vocês responderiam? Então aqui o limite lateral, como eu havia dito para vocês, eles existem, né? Ó, quando x tende a zero pela direita, que seria o zero positivo que está representando pela direita, dessa função ali, que independente de qual seja a sua representação algébrica, pelo gráfico a gente sabe que quando está tendendo a zero pela direita, no x, está se aproximando do 2 no y. Quando tende a zero pela esquerda, né, no x, está se aproximando no y do 1. Os limites laterais, eles existem, né? Quando x tende a zero pela direita igual a 1, quando x tende a zero pela esquerda igual, perdão, aqui, zero pela direita igual a 2, e o zero pela esquerda está sendo igual a 1, a gente viu isso no gráfico, né? Aqui só para voltar e vocês verem, que é o que está representado nesse slide, né? O limite. Então, ó, quando tende a zero pela esquerda, 1, está se aproximando aqui no y. Quando tende a zero aqui no x, ó, pela direita, ele está se aproximando aqui no y do 2, que é o que a gente está representando aqui. Mas aqui são os limites laterais, ó, tendendo pela direita e tendendo pela esquerda. E o limite como um todo, ele existe? O que vocês responderiam? Então, nesse caso, existe esse limite, ó, limite de f de x quando x tende a zero? Será que os laterais existindo é o suficiente para que exista esse limite? Vamos ver então a resposta? Existem os limites laterais, como nós vimos, mas eles não são iguais, eles são diferentes. Então, o limite daquela função quando x tende a zero, ele não existe. Aqui a representação do não existe, que é esse e cortado virado à esquerda, representado de uma forma, ele é um i mais quadrado, né? Ele não é diferente daquele e do pertence, no pertence que é virado para a direita, né? E ele é mais arredondado. Então, aqui, o limite ele tem que existir pela esquerda, ele tem que existir pela direita, os limites laterais, que a gente chama, quando a gente usa aquele mais e o menos para representar, que eu mostrei para vocês, e eles precisariam ser iguais, mas aqui tende a esquerda para o 1 e a direita, quando tende a zero, né? Aqui, ó, o y está tendendo ao 2. Quando tende a zero pela esquerda, o x, né, tendendo a zero pela esquerda, o y está tendendo a 1. Quando o x tende a zero pela direita, o y está tendendo a 2. Então, eles são diferentes. Quando os limites laterais existem, mas são diferentes, o limite daquele ponto, né, sem ser lateral, aqui como um todo, ele não existe, porque para existir você teria que ter o limite pela esquerda, o limite pela direita, e eles deveriam ser iguais. Tá? Então, é muito importante isso quando você está definindo um limite, se você tiver essa distinção que pela esquerda, quando tende um valor ao x, o mesmo valor do x à esquerda e à direita, né? Está tendendo a valores diferentes de y, então você tem que, na verdade, é o limite daquele ponto, né? Ele não vai existir, porque existe essa diferenciação aqui dos limites laterais. Para existir um determinado limite, precisa ser igual, né? Tendendo à direita e à esquerda, como nós vimos anteriormente no primeiro gráfico, na primeira função. Aqui é uma lista, né, de propriedades, a gente não vai falar muito agora, mas são propriedades que depois vocês vão perceber naturalmente quando você tem a soma, faz separadamente os dois limites, depois vê quanto que dá. Subtração também, quando eu tenho um número sendo multiplicado pela função, pode fazer ele a parte multiplicado, primeiro faz o limite. Quando tem a multiplicação de duas funções, pode separar como dois limites também, depois multiplicar.
E quando tem a divisão de duas funções, pode separar aqui também como a divisão de dois limites, tá? São propriedades que vocês vão percebendo nos exemplos a partir dessa aula, as próximas aulas vocês vão perceber. Vamos então pegar o último exemplo aqui da nossa aula, né? Vamos voltar ao problema de calcular um limite. Como que vocês calculariam o limite de 3x mais 1? Agora, sem pensar em gráfico, pensando de uma maneira mais simples, né? Como que vocês tentariam fazer a resolução desse limite? Uma das maneiras mais comuns e mais simples é fazer a substituição do valor aqui do x na representação algébrica, ali 3x mais 1. Então, se você coloca 2 aqui, vai ficar 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7. Seria a forma mais comum de tentar resolver esse limite. Então, você chegaria no valor aqui, como eu acabei de dizer, ó, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Esse seria o valor desse limite. Essa é a forma mais básica de resolver um limite, que é tentar substituir o valor do x e ver quanto que deu. Existem várias outras formas, porque às vezes você substitui e não chega na resposta, principalmente nas divisões, né, de funções, você vai chegar em zero sobre zero e tem que fazer mais manipulações até chegar no resultado. Mas a gente termina nesse limite na aula de hoje. Na próxima aula eu vou trazer mais exemplos de limites para vocês. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.